nós estamos aqui, né, ao lado de nada mais nada menos que Thales Roberto. Olha, esse ungido do Senhor. E nós estamos aqui prontos para passar para você uma dica do Thales. Porque o Thales, né, todo mundo sabe que ele é um grande adorador, um grande artista, mas que muita gente não sabe que ele também é um grande empreendedor. Não é mesmo, Thales? É isso aí. Eu queria deixar aqui a minha dica hoje para as pessoas. Ser próspero é uma decisão que a gente toma ouvindo a ordem que Jesus nos dá. Jesus quer que nós sejamos prósperos e que nós comamos o melhor dessa terra. E para ter o melhor dessa terra, você tem que prosperar. Porque o melhor dessa terra tem um preço. E esse preço nós vamos conseguir pagar se nós ouvirmos a voz do Senhor. E o texto que nós gostaríamos de falar está lá em João. Você vai procurar lá em João 21, né? E você vai achar quando os discípulos foram pescar. Depois de uma noite inteira sem pescar, sem conseguir pegar nada, pescando, trabalhando, eles não tinham conseguido pegar um peixe sequer. Imagina o coração de alguém que sai de casa à noite e vai pescar e não consegue, passa a noite inteira e não consegue pegar nada. Nada, sem perspectiva nenhuma. E pela manhã eles se encontram com Jesus. E aí sai a ordem de Jesus. Joguem a rede do lado direito do barco. E talvez no coração deles eles podiam ter pensado, mas nós jogamos do lado esquerdo, do lado direito, na frente, atrás. Pescadores têm noção de onde o cardume está, pescadores têm noção de onde estão os peixes, eles têm a técnica de pescar. Então, sem querer, mas em obediência à ordem que Jesus Cristo tinha dado, eles pegam aquela rede e jogam aonde Jesus disse que queriam jogar. O mais interessante é que Jesus enxerga o que nós não enxergamos. E às vezes Jesus coloca visões dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, para que nós façamos alguma coisa que talvez nós já tenhamos feito antes, mas a partir de agora com uma visão nova, uma alegria nova. É quando a gente levanta de manhã e fala, hoje eu vou fazer isso. Às vezes desanimado, fala, não vou fazer. Talvez a gente perde a grande oportunidade da nossa vida de prosperar. Aqueles discípulos, então, imagina ali, Pedro, tá bom, vamos jogar, Senhor. E ele joga, e a palavra diz que eles não conseguiram tirar a rede de dentro das águas, de tanto peixe. Mas será que aqueles peixes, onde estavam aqueles peixes? Será que aqueles peixes não estavam ali antes? Será que os peixes estavam olhando para a rede e falaram, não vamos não, porque hoje não é dia nosso? Não. Os peixes, tudo obedece à ordem de Deus. E esse tempo que nós estamos vivendo agora, se você está assistindo essa mensagem, é a ordem de Deus para você dizendo, joga a sua rede, Deus vai te prosperar. E a Bíblia diz que os discípulos olharam e viram que tinham 2 barcos à margem e pescadores que estavam lavando as suas redes, que talvez também tivessem passado a noite inteira lá e não tinham conseguido pegar nada. Então os discípulos chamaram os pescadores, ajuda a gente aqui, que nós não estamos conseguindo. Então foram aqueles 2 barcos. Eles dividiram os peixes daquela rede. Imagino que não foi só uma garrafada, deve ter sido várias. Encheram um barco, outro barco, e eles vieram para a margem, a Bíblia diz, de maneira que os barcos quase iam a pique, quase afundaram. Imagina que os pescadores que estavam lavando a rede nem imaginavam que daqui a poucos minutos eles estariam com o barco tão cheio e quase a quebrar e afundar o barco. Um dos princípios importantes que eu gostaria de falar, além de ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus coloca no coração da gente, às vezes Deus fala, faz isso, mas será que vai dar certo? Às vezes você pode passar dificuldade, você pode passar aperto no começo, você pode sofrer, mas vai dar certo, porque Deus falou que vai dar certo. Se é Deus dentro de você, vai dar certo. É a ordem de Deus. E o segundo princípio é dividir aquilo que Deus te deu com as outras pessoas. Imagine se aqueles discípulos tivessem enchido a rede, colocado no barco deles, enchido a rede, colocado no barco deles, eles iam sair dali com o barco quebrado, talvez iriam afundar porque a água não ia parar de dar peixe, era uma palavra de Deus, uma direção, era uma benção. Então eles coloca peixe, coloca mais, mas não cabe mais, mas tem mais, vai colocando naquela ganância de encher o barco deles, o barco poderia quebrar, poderia afundar, eles vão ficar sem barco, sem rede, sem peixe, naquela ganância. Eles entenderam o princípio. Se Jesus está dando muito, vamos chamar as outras pessoas, para que nós possamos, ao invés de ter um barco lotado de peixe, nós temos 3 barcos abarrotados de peixe indo a pique.
E talvez ali quando chegaram na marcha, talvez eles negociaram, quem ficava com um pouco mais, quem ficava com um pouco menos. O importante é que, através daquela decisão dos discípulos, todos eles foram muito abençoados. Aqueles que não tinham mais perspectiva para aquele dia, aqueles que já tinham perdido o ganho dele daquele dia, receberam a plenitude daquilo que Jesus podia fazer na vida deles a respeito da pescaria e saíram abaixo. Então você que está talvez precisando de um emprego, precisando de uma visão, precisando de uma direção, ouça o seu coração, aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração. Talvez quando eu estou dizendo isso para você, você esteja pensando, nossa, aquela ideia minha é essa mesmo. É essa que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito Santo está dizendo, vai para cima dessa ideia que Deus vai te prosperar. E sempre, nunca se esqueça disso, Deus vai colocar pessoas abaixo de você para te ajudar. Divida os seus peixes com ela. Abençoe aquelas famílias que estão abaixo de você e nunca vai faltar. Sempre você vai ter tanto, que se você não dividir, seu barco vai quebrar. Isso é a maior bênção que nós podemos receber de Deus. Aquilo que Deus te dá, investe, abençoa outras pessoas, cresça. A sua empresa vai crescer, vai prosperar. Quem sabe você não vai ser um dos maiores do mundo. Porque é isso que Deus tem feito na minha vida e vai fazer na sua também, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo e creem na palavra de Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Thales, por essas dicas preciosas. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.